Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à ETEC Carolina Carinhato Sampaio, extensão Céu Cantos do Amanhecer. Quero muito agradecer a sua presença aqui hoje. Enfim, cenário diferente, porque é ele. Hoje temos uma figura super importante, ele do qual movimenta pessoas. Referente à sua fé, é inabalável. Aqui na região do Campo Limpo, Capão Redondo, e especialmente no Valo Velho. Daqui a pouco vocês saberão quem é essa pessoa. Enfim, boa noite, professora Vânia. Boa noite, pessoal. Nós um talk show que será realmente fantástico. Chama a família, chama os amigos, vem, porque a surpresa de hoje promete. É com muito, como é que se diz, carisma, né, que essa pessoa tem. Então, acho que vai ser demais. Não é, professor Henrique? Professora Vânia, hoje estamos que estamos, hein? Hoje ele está aqui. Enfim, HP. Tchau, estamos chegando. Muito boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos. Hoje o nosso convidado é pra lá de especial. Chama o Samuca. Samuca! Chama o Samuca sim, porque, ó, o meu relógio aqui, ele marca batimentos cardíacos. Eu tô tão ansioso, tão eufórico, HP, que eu tô com 100 batimentos cardíacos por minuto. Eu tô tendo um infarto aqui do outro lado da câmera. Vão acabar chamando o SAMU. E o povo aqui na rede social tá tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Que tá todo mundo passando mal. Pois é, gente, o dia tá da hora. O convidado da noite é um convidado super especial. Conheço ele de ouvir já faz uns 5, 6 anos. E hoje tô tendo a oportunidade de conversar um pouco mais próximo com um convidado, que ainda não vou falar o nome. Vou dar toda essa parte aí pro Henrique fazer a parte de dramatização. Enquanto as pessoas estão aqui, ó, no YouTube, comentando e curtindo. Ah, não esquece de chamar a família, porque, ó, tá top hoje, hein? Hoje promete, professor Samuel, HP e professora Vânia. É ele. Hoje, com muito respeito, com muita educação, enfim. Essa pessoa, como eu disse a vocês, iremos falar hoje sobre espiritualidade e educação. É com muita satisfação, desde já quero agradecê-lo, e como sempre, esse carisma do Padre Jean. Padre Jean, seja bem-vindo à nossa ETEC. Boa noite, professores, professor Henrico, professora Vânia, professor Samuel, professor Henrique ou HP. Boa noite, obrigado pelo carinho, pelas palavras, pelo convite, por essa oportunidade de construirmos reflexão. Obrigado, Padre Jean. Enfim, vocês viram, gente? Ele está aqui conosco. É uma honra. Padre, para quem não conhece o senhor, que não é aqui da nossa região do Campo Limpo, Capão, e especialmente do Valo Velho, quem é o Padre Jean? O Samuel colocou assim, hoje o dia tá da hora, né? Eu achei o máximo quando ele colocou isso. Eu sou da comunidade, né? Eu sou aqui do distrito do Capão, costumo brincar dizendo que eu estou em um dos melhores bairros da Zona Sul de São Paulo, que é o Valo Velho, porque aqui nós temos o melhor café da Zona Sul de São Paulo. Sou muito bairrista, eu entendo que Deus me confiou esse povo que é o povo do Valo Velho, abraçou meu ministério e eu abracei esse povo. Eu sou muito simples, eu até brinco dizendo que, professor Henrique, que eu sou bastante lesado, viu? Eu sou muito lesado, no sentido de memória, de ser espontâneo, né? Eu falo o que eu penso. Então, acho que uma característica também é ser autêntico, né? Eu acho legal as pessoas serem de verdade. E sou viciado em trabalho também, eu gosto de trabalho. Acho que a minha melhor versão é o trabalho, né? Que já eu acho que é uma herança de família. Eu cresci dentro de um contexto
pai e mãe assim, muito trabalhadores. Minha formação, dada pela igreja, a filosofia e a teologia, parece que não, mas eu sou bastante tímido, e aí a igreja, ela observou isso, ela percebeu isso, e aí eu tive que fazer um curso de comunicação, fiz um curso técnico de comunicação, porque aí não tem como um padre que não fala. E hoje eu sou pároco da paróquia São Francisco de Assis, aqui no bairro do Valo Velho, distrito do Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Obrigado, Padre Jean. Enfim, olha só, gente, ele é tímido também, como a gente, como eu, como HP, como Samuca e professora Vânia. Então, hoje o negócio tá que tá hoje aqui. Professora Vânia! Então, a coisa promete hoje, né? Professor Jean, professor, né? Porque é claro, né? Não só padre, mas como professor. Foi um prazer aqui conhecê-lo, né? E saber aí da sua formação, né? E isso é muito bacana, a gente entender que o padre não faz só teologia, né? Que o padre fez comunicação, né? E tem tudo a ver, né? Porque precisa falar, né? Com todo mundo que vai à igreja, né? Então, isso é bem bacana. Eu queria, então, abordar, Padre Jean, como o senhor vê essa situação da espiritualidade, né? Já que é o nosso tema, com a educação, né? A educação como um todo, né? Para quem são os frequentadores, né? Da igreja, dessas ações que o senhor faz. O que o senhor pode contar para nós? Professora, é a minha maneira, né, de me relacionar com a educação. Todas as áreas da sociedade, todas as áreas profissionais passam pela sala de aula, necessariamente, passam pela educação. Inclusive o ser padre, né? Não tem como ser padre sem passar pela sala de aula, sem estudar, né? É fundamental. Os médicos, os advogados, os professores. Então, primeiro venha, né, a vocês, professores, educadores, né, a nossa gratidão, um sentimento verdadeiro, autêntico e de ação de graças mesmo. Eu tive excelentes mestres, né, devo muito a eles, desde o ensino fundamental, que, né, alfabetização, ao ensino superior. A espiritualidade, eu considero, professora, ela algo muito pessoal, muito particular e muito íntimo. Né? Então, como está muito ligado à minha intimidade, né, então eu acredito que cabe aqui, primeiro, respeitar. Né? Cada um, nós vivemos uma sociedade que ela não é singular, ela é plural. E aí nós temos aqui a diversidade de pessoas, e graças a Deus que as pessoas são diferentes, né? Isso é ótimo, isso enriquece a sociedade. E nós temos várias vias de experiência do sagrado, várias vias de experiências espirituais, né? Que necessariamente não precisa ser católico. E está tudo certo. Né? Desde que leve a moralidade, a ética, ao trabalho, à justiça, ao respeito, eu acredito que é válido. De repente, a minha relação com o sagrado, ou a minha maneira de me relacionar com Deus, a minha espiritualidade, necessariamente não é do professor Samuel ou do professor Henrique, né? E como é uma coisa muito pessoal, muito particular, muito íntima, eu acredito que tem que ser respeitada. Educação, a gente vai ouvir muito isso, o Estado é laico, né? E eu concordo, o Estado é laico, mas não é ateu, né? E eu vejo aqui na minha comunidade, dá a impressão que eu vou puxar a sardinha, talvez até seja, mas eu vejo na minha comunidade a minha molecada, e quando eu falo molecada, é o ser humano que está em formação, né? É com muito carinho, muito respeito. Eu não diria nem só a espiritualidade, eu diria que o indivíduo que está dentro de 3 estruturas, família, escola e igreja, ele é diferenciado, porque essas 3 instituições, elas trabalham valores, né? E eu vejo isso, eu consigo medir assim, com muita tranquilidade, né? Um ser humano, um jovem, que está em um processo formativo, que ele vem de uma falta de estrutura, vem de uma família desestruturada, e aí, consequentemente, não tem uma cobrança educacional ou não tem uma motivação educacional. E não tem o privilégio, eu diria, não só a oportunidade, o privilégio
de experimentar o sagrado, né? Então ele se torna um adulto com uma série de deficiências, né? Não só intelectuais, culturais, profissionais, mas também emocionais. Então eu vejo a minha molecada aqui na comunidade, eu fico, além de ficar encantado, eu fico chocado com eles, né? Justamente por ter a oportunidade de juntar essas três estruturas: família, educação e espiritualidade. Eles tocam, eles cantam, eles se comunicam, eles lideram, né? Eles são, no bom sentido, eles são terríveis. Então, eu acho incrível. Fantástico, obrigada. Professor Henrico. Professor HP, olha, Samuca, tem muita molecada lá também, hein? Na paróquia, hein? Quero só ver a pergunta que você vai fazer pro Padre Jean, já tô até com medo. Que legal, HP. Que legal. Vamos lá, vamos lá. Bom, Padre Jean, primeiramente é um prazer enorme falar consigo, e que interessante, né? Você começou a falar, e me permita chamá-lo de você, com todo o carinho e respeito, né? Eu estava aqui refletindo, quando você fez a sua breve apresentação, Deus realmente nos reserva boas e agradáveis surpresas diariamente. Nada acontece por acaso. Eu tenho uma irmã, que ela também foi freira durante mais de 18 anos, e ela congregava ela era irmã franciscana. E aí eu ouço o Padre Jean dizendo que participa da paróquia São Francisco de Assis. Olha que coincidência, né? Muito legal isso. E é o seguinte, se você tem o melhor... Muito legal, muito legal. Se você tem o melhor café da região aí da Zona Sul, acho que a gente pode fazer uma parceria e juntar, porque aqui no Alto da Lapa, especificamente na Vila Hamburguesa, a mamãe e a própria Rita de Cássia, né, que era a freira, elas produzem aqui uma rosca de Santa Rita, em homenagem a Santa Rita. E essa rosca é simplesmente espetacular. Eu faço questão de depois levar uma rosca de presente para você experimentar, e eu vou querer experimentar esse café também. A gente vai fazer essa parceria aí, porque nada melhor do que uma rosca de Santa Rita com um café aí do Padre Jean. Nós vamos combinar um dia para eu fazer uma visita e depois você também nos dar a honra de vir visitar a nossa comunidade aqui, tá? Esse é o primeiro ponto. Como é que é? Fala, Samuel. Café filosófico, hein? Gostei. Café filosófico, exatamente. Mas eu queria saber do Padre Jean o seguinte: a gente tem visto muitas mudanças, né, que o Papa Francisco tem implementado na nossa igreja. E justamente como você citou essa trilogia, né, escola, família, igreja, que são bases fundamentais para a formação, e eu diria até para a convivência de qualquer cidadão numa sociedade do bem, eu gostaria de saber que tipo de ações o padre acha viável a gente... Porque a gente está vivendo um processo de evangelização muito difícil, né? Eu ainda acho que as pessoas estão muito distantes de Deus. A grande maioria da população vai para o lado mais fácil. A gente ouve muita gente, eu sou católico, mas é aquele católico, né, bem meia boca mesmo, que não frequenta a missa, que não dá testemunho, né, no seu dia a dia, ou é aquele católico que só vai em batizado e festa de casamento, né, ou quando tem crisma, ele aparece. Então, quais ferramentas, ou o que o senhor acha, que ações o senhor acha que nós deveríamos tomar para continuarmos nesse processo de conscientização e evangelização da nossa sociedade, principalmente do jovem, do adolescente? O senhor iniciou a reflexão citando o Papa Francisco, né? Antes do Papa Francisco, nós tínhamos o Papa Bento XVI. E eu acredito que foi mal interpretado, sobretudo pelas grandes massas, ou por quem está fora dos muros da igreja, né? Um dos maiores intelectuais que a igreja já teve, né? Um homem assim, muito, muito preparado, e que precisava tomar algumas providências
dos muros da igreja, ou seja, Vaticano, né? E não só Vaticano, igreja católica, né? Para dentro. Então, era um olhar, uma gestão para dentro, sabe? Aquele período sabático que você tem que voltar o teu olhar para a tua casa, para dentro de casa, né? Então, eu vejo o Papa Bento muito com essa postura. O Papa Francisco, ele já vai na contramão disso. Quando é que eu começo a sair? Quando a minha casa está arrumada. Então, eu arrumei a casa, agora sim eu volto o meu olhar para fora. E o Papa Francisco, ele faz isso assim, incrivelmente, né? Porque ele dialoga com o mundo inteiro, ele dialoga com todas as gerações, e ele nos provoca a esse diálogo, né? E eu gosto muito dessa postura do Papa Francisco, que não é absolutista, né? Que não é radical, tem que ser assim. Eu gosto dessa postura do Papa Francisco, que primeiro ouça, para depois falar. Então, é pela escuta que eu compreendo, que eu exercito a empatia, né? Então, eu acredito que nós estamos bem de referência, né? Nós padres, catequistas, evangelizadores, católicos, anunciadores da boa notícia, né? Eu acho que nós estamos bem de referência, temos uma excelente referência, que primeiro ele entende o tempo presente, eu preciso entender a minha geração, né? Eu preciso entender a minha sociedade em vários aspectos, né? Não só aspectos religiosos, né? Social, cultural, econômico, político, e isso se dá pela escuta, pelo entendimento. Aí sim, eu como igreja, aí eu vou me movimentar. Quem é o meu público? Com quem eu estou falando? Né? Porque senão eu fico falando sozinho. Então, teve um tempo que nós falávamos assim, o grupo de jovens, né? Hoje, a minha geração já fala, a molecada da igreja. Né? É o mesmo público, mas o termo mudou. E se eu falar assim, o grupo de jovem, eu fico falando sozinho, né? Porque essa geração já não sabe nem o que é grupo de jovem. Então, eu preciso estar aqui atualizando, eu preciso estar entendendo, caiu-se o radicalismo, caiu-se totalmente, tem que ser assim, e a juventude não funciona assim, os senhores sabem melhor do que eu, né? Não hoje é dialogado, hoje é negociado, hoje eu tenho que, como filósofo, como teólogo, eu tenho que descer para ficar do tamanho da molecada, para poder ali exercitar a empatia e compreendê-lo. E aqui eu preciso de muita habilidade, né? Eu tenho que ter essa capacidade de mobilidade, de descer, mas sem ser desrespeitado, sem perder a autoridade. Eu desço, fico do seu tamanho, né? Mas me respeite. Eu sou autoridade constituída na tua vida. Você pode até chamar de você, né? Você tem uma série de direitos enquanto jovem, mas você tem deveres também. Tá? E o meu papel é justamente aqui, fazer você discernir direitos e deveres. Aí a evangelização, respondendo a pergunta do senhor, ela fica mais fácil, ela fica mais leve, ela fica mais saborosa. Legal, espetacular. Muito obrigado. Só fiz uma pergunta, tá vendo? Eu achei que agora ele ia falar assim, então, mais uma só? Não. É interessante essa fala do Padre Jean, né? Que nós como professores e ele como pároco da paróquia, ele sabe muito bem o que é isso, né? Nesse diálogo todo, dessa conversa e tá ali nesse parâmetro, né? Que ele falou, que é tão importante, né? Achei muito interessante. Samuca, nosso aluno querido. Padre, novamente, muito prazer estar falando com o senhor. Bom, eu já vou quebrar um protocolo aqui, né? Uma coisa que os meus alunos sabem, né? Que fofoca nunca pode ser contada pela metade, né? Se eu já comecei contando a fofoca no início da live, eu tenho que concluir agora, já que todo mundo sabe que estamos com o Padre Jean e tal, né? Bom, meus batimentos cardíacos já estão 80 por minuto, então já estou um pouquinho melhor, menos ansioso. Bom, Padre, te conheço há muito tempo atrás. A minha tia é uma paroquiana aí da sua paróquia do Valo Velho, que é a Rosângela Camargo. E ela sempre me falou muito de você. Muito. E ela sempre falava, nossa, o padre ele é muito assim. Eu falei, nossa, é sério que o padre é assim? E eu fiquei muito aguçado. Eu falei, tia, eu vou acordar cedo, 6 horas sair. Eu moro aqui no Campo Limpo.
eu vou ir na tua casa para tomar um café com você e eu quero ir na missa das 7 aí do Padre Jean. Fui, ambiente super agradável, amei. Eu lembro muito bem da pregação que o senhor trouxe, muito edificante de verdade. E tô em algumas redondezas aí também da região, por exemplo, aí fazendo marketing, tá? Dá licença. Da barbearia do Rafael do Junqueiro, que fica aí 2 ruas abaixo, que o senhor às vezes passa lá com um trio elétrico. O senhor movimenta aí realmente a comunidade, um para ajudar os outros, porque realmente precisa. Ainda mais nesse período aí de pandemia, que eu falo, tio, ó, se eu conseguir arrecadar isso daqui, ó, leva aí para sua igreja, porque a gente sempre tem que estar ajudando um ao outro. Bom, uma das coisas que eu muito me identifiquei pelo que o senhor falou agora há pouco é aquela parte, né, da gente ter que realmente baixar o nível, falar a mesma linguagem, né, direitos e deveres. Por mais que eu esteja no mesmo tamanho que você, de fato, você tem que me respeitar, até porque a gente está tentando ser uma parte empática, né? E como que seria o seu trabalho, mais detalhadamente, junto com essa molecada que são jovens, hoje em dia na sua igreja? Samuel, é ser um com eles, né? Foi esse tempo que, falando do meu universo, que o padre fica na sacristia e o povo vem, né? Essa igreja já não existe mais. Tá? É uma igreja em saída. Lembra do Papa Francisco, né? É você falar para o mundo, né? Então, no primeiro momento, o Papa Bento fala para dentro, fala para os cardeais, para os bispos, para nós, padres. Aí a igreja, que há 2000 anos está se movimentando, aí agora com o Papa Francisco, fala para nós, né? E a mesma metodologia. Então, o padre é ser um com eles, ou seja, estar no meio deles, mas sem perder a sua identidade, sem esquecer o seu DNA. Né? Eu sou a liderança, né? Eu estou aqui para dar direcionamento. Então, foi um tempo que a gente falava assim, falando de liderança, vamos fazer evangelização na rua, né? E aí o povo ia para evangelização na rua, fazer o porta a porta. Você citou a campanha dos alimentos, o trio elétrico, né? Que nasce dessa situação de pandemia. Então, não é o suficiente eu falar assim, olha, vamos fazer arrecadação de alimentos pelas 31 ruas do Valo Velho com o trio elétrico. E aí a minha molecada vai falar, padre, que ideia incrível, né? Quando é que a gente começa? O senhor vai na frente. Mudou, tá? Então, o exemplo, né? O líder é o que eu até brinco, né? Eu falei, eu tenho um tio que é padre, o padre Cícero ele é do Parque Santo Antônio, Santa Maria Gorete. Ele tem quase 70 anos. E ele me fala isso. Teve um tempo que era muito confortável, o povo vinha para a missa, né? O povo vinha para a sacristia, e o líder religioso não tinha tanto trabalho. Eu falei, eu não peguei essa geração. Hoje, o padre, falando de evangelização, ele é o jumento que coloca o negócio no dente e puxa a carroça. E se ele não fizer isso, ele vai ficar fazendo homilia sozinho. Então, o mundo mudou, a geração mudou, a molecada vem junto, a molecada não tem preguiça, ela aceita as propostas, mas desde que, Samuel, você esteja junto com eles e você deu exemplo, deu testemunho. Delegar, mandar, só apontar, já não funciona mais. Uhum. Certo. Bacana. Né, Henrico? Esse processo que eu falo sempre aqui, padre, da gente juntos, né? Vocês viram? O padre falou muito isso, eu falo muito isso para uns jovens aqui da nossa escola, que juntos, vamos fazer juntos. O coordenador não faz nada sozinho, né? O professor não faz nada sozinho. Isso eu falo sempre aqui, porque eles têm que estar junto comigo, né, padre? E professores aqui presentes. Nós temos que dar a credibilidade que aquilo é possível. Eu vejo isso muito do senhor, do processo, que eu queria que o senhor falasse muito, algo que aconteceu antes da gravação. Eu falei de algo muito triste que aconteceu na paróquia do senhor. E naquele momento, todo mundo, né, ficou sensibilizado aqui no Campo Limpo, Capão Redondo e especialmente o Valo Velho, por uma tragédia que teve do teto desabar, né? E ali naquele processo, e aí o que eu quero trazer, que o senhor pode nos explicar um pouco, dessa espiritualidade, porque naquele momento o senhor vê olhar, igualzinho olha aqui para
a minha escola. Se acontecer qualquer coisa, eu falo, peraí, vamos pensar e vamos partir por onde? E qual foi o caminho nessa espiritualidade que o senhor traz para movimentar, é isso que foi o bacana de tudo isso, movimentar o padre, agora eu não sei o nome, gente, que eu sou péssimo para nome, para essas coisas, mas eu sei que o padre colocou, olha, 2, olha, ainda bem que eu não tô perdido, e hoje eu sozinho, e aí, brincadeira, padre, 3, eu acho que era guincho, eu não sei, que o padre entrou numa espiritualidade tão grande, galera, que subiu, é guincho o negócio que puxa a pessoa? É guincho, é isso? Guindaste. Ah, obrigado, ó, padre já... Obrigado. Guindaste. Ó, viu que eu não sei, gente? E ele foi numa alegria ali, mostrando com as pessoas. E vocês viram que eu acompanho o padre, vocês estão vendo? E aí, naquele processo. Mas para tudo aquilo, né, padre? E o senhor vai responder agora. No primeiro momento, quando o senhor viu desabar o teto da paróquia, e os paroquianos falaram assim, e agora? E qual foi a reação do senhor nessa espiritualidade como um todo? Henrico, eu demorei para ser pároco, né? Para ser o titular, vamos colocar assim, de uma paróquia, e por opção. E isso entra dentro muito do autoconhecimento, né? Então, eu sou tímido, eu sabia do tamanho da responsabilidade de estar à frente de uma paróquia, então eu sou de uma turma de 13 sacerdotes. E eu fui o último a assumir a responsabilidade de uma paróquia, porque eu tinha total consciência da empreitada, que era da responsabilidade. Eu, tranquilamente, eu falo isso, eu não me sentia preparado emocionalmente, eu não me sentia capaz, né? Então, por uma questão de ego, de vaidade, eu não daria esse passo. Eu acho muito legal nós sabermos o que temos e o que não temos. Então, logo que eu fui ordenado, seria o sinônimo de formado, né? Eu não me sentia preparado. Então, eu fiz a opção de ser auxiliar, que seria vigário. Vigário é auxiliar de um pároco. Então, eu fiquei quase 10 anos como auxiliar, como vigário. E muito feliz, muito realizado, né? E aí veio a nomeação para o Valo Velho, que seria a minha primeira responsabilidade, né? Precisava fazer algumas adequações, né? Porque acho que quando a gente assume uma escola, a gente quer colocar cara, né? Nossa cor, nossa cara, até para dar um sentimento de pertença. Então, nós fizemos uma reforma, uma primeira reforma. Fizemos um pantocrato, uma pintura imensa, né? No fundo da igreja, na parede do presbitério. Trocamos o piso, colocamos granito. Então, fizemos uma boa reforma. E aí uma tempestade sem chuva de vento levou o telhado, que até recomendo aos diretores de escola, não coloquem telha sanduíche, né, nas coberturas das escolas. E o vento levou 288 metros quadrados e jogou em cima de 4 residências e de 2 carros, né? Faltavam 30 minutos para a Santa Missa. Então, a casa paroquial fica na rua Luar do Sertão, a 200 metros da igreja. Então, da varanda, como estava ventando muito, eu vi um negócio azul voando. Falei, meu Deus do céu, a telha da vizinha voou com essa ventania. Mal eu sabia que a vizinha era eu, né? Da minha igreja. E era um negócio gigante, assim. Era uma telha de 288 metros quadrados que foram arrancados. E aí eu desci para a igreja, só que isso vai muito de um exercício que eu faço, né? Diante de situações como essa, não adianta desesperos. Eu acho que você tem que respirar, trazer para a razão, né? E tentar entender. Aí você começa a tomar as providências. Então, eu desci, e aí eu vi um ano inteiro de trabalho no chão, e aí eu fui tentar entender. Eu ia chorar no primeiro momento. Só que aí tinha uma senhorinha do meu lado que ela se adiantou, né? E ela começou a chorar, porque a igreja estava nova, né? E aí eu falei, epa, alguém precisa da estrutura emocional, né? Alguém precisa apoiar. E aí esse é o preço de ser líder, né? Eu falei, esse momento não é meu, esse momento é deles, né? Alguém precisa segurar a onda, né? Acho que essa é uma das raras vezes que eu estou falando isso. E daí eu olhei para o lado e falei assim, mas quem segura a onda? Eu falei, gente, eu sou o pároco, sou eu, né?
né? Porque é muito bom ser vice-diretor, é muito bom ser coordenador pedagógico, é muito bom ser professor, porque tem um cara superior que responde, né? Então, você olha para o lado e é ele, né? Eu olhei para o lado e não tinha ninguém, era eu, né? E aí, sabe aquilo que a gente fala para as nossas crianças, engole o choro, né? Eu falei isso para mim mesmo. E aí, falei, não, esse momento não é seu. Esse momento você tem que consolar, você tem que segurar a onda da galera. E aí eu pensei assim, morreram quantos? Porque foi uma desgraceira, né? Dentro da igreja, morreram quantos, né? Não morreu ninguém, porque faltavam 30 minutos para a missa. E graças a Deus o povo católico chega em cima da hora. Ele é pontual, nem antes nem depois, ele chega em cima da hora, né? Então eu dei graças a Deus, porque essa é a nossa cultura, né? E aí eu falei, tá, mas as telhas foram para os vizinhos, né? Então vamos visitar os vizinhos, né? Que foi a primeira providência, antes mesmo de entrar na nave da igreja. E aí tinha um caibo, porque toda a armação da igreja era telha de zinco sanduíche, né? Que é uma navalha, aquilo, né? E era madeira, não era ferro. Então ele saiu inteiro, o que estava pela frente, ele saiu cortando e procurando um caminho para entrar. Então eu lembro que entrou um caibo de 3 metros na sala de estar do meu vizinho. E assim, Deus é incrível comigo, porque esse meu vizinho, ele estava em Peruíbe com a família inteira. E a nossa missa acontece às 19h30. 19h30 a família brasileira está onde? Na TV, está na sala. Né? Então, graças a Deus, não morreu ninguém nessa casa. E não tinha ninguém nessa casa. Então, era um dano. O outro vizinho, estava todo mundo na cozinha, que fica no fundo da casa. Então, com o barulho, eles correram, né, para a cozinha. Então, eu fiz a avaliação. O maior de todos os bens que é a vida, nós não tivemos perda. Então, ali, a minha oração já mudou. Já era uma oração de ação de graça. Eu falei, Senhor, obrigado. Porque eu seria juridicamente o responsável. E aí, o dano era só material. E material eu sabia, eu tinha total consciência de que o povo é trabalhador, de que o povo é guerreiro. Eu falei, olha, nós acabamos de vir de uma reforma, então a gente entra em outra. Isso aí a gente constrói, né? A gente vai para cima. Né? E aí chegou o momento que nós fomos para o salão paroquial, tudo muito quente, muito apertado. Né? Mas o bom de ser, às vezes a ignorância é uma dádiva, né? Ou ser muito jovem, né? E assim, só tem o salão, ótimo, vamos para cima. Tá calor, não tem problema. Né? Quando você está mais velho, você fica mais exigente, né? Você fica mais criterioso, você já não aceita tudo. O bom de ser muito jovem é que tudo vira festa. E aí começamos a reformar, né? E eu vi a alegria do povo de trabalhar, o empenho, a energia. Eu falei, eu tenho 2 opções, ficar chorando, né? Ou fazer disso aqui uma festa. Eu vou fazer como Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu fico com a melhor parte, né? Então, eu fui brincar de guindaste, né? De batina, né? E fui ajudar o pedreiro a mexer massa de concreto. Chegou uma hora que a grana acabou. Só o dízimo não era o suficiente, porque a gente está falando de uma obra de 288 metros quadrados que foi muito danificada. As casas foram danificadas. 2 automóveis foram danificados. Por lei, nós temos uma lei, eu só não recordo se é estadual ou federal, que tragédias por força da natureza, você não tem obrigatoriedade de restituir. Né? Mas, naquele momento, não era uma questão de lei, era uma questão de consciência. Né? Eu falei, não, o telhado é meu. O telhado é meu. Então, a prioridade não é a igreja, são as casas. Vamos reformar as casas, vamos reformar os carros. Né? E aí, primeiro foram os vizinhos, né? Depois a gente olha para nós, primeiro o outro, depois nós, dentro dessa linha de raciocínio. Padre, e o advogado falou, padre, mas foi uma ventania, foi força da natureza. Eu não preciso de uma lei para me fazer ter consciência sobre o que é direito, o que é dever. É uma questão de consciência, de valores, né? E foi ótimo, deu tudo certo. Só que chegou uma hora, a grana acabou, e aí eu lembro, meus pais são nordestinos, e meu pai tem uma memória do Nordeste assim, ele conta histórias pra gente, que a molecada de São Paulo, provavelmente muitos dos vossos alunos nunca experimentaram isso, graças a Deus. O Nordeste, ainda mais na geração do meu pai, era muito sofrível.
né? Você trabalhava o dia inteiro para ganhar R$5 cortando cana, né? Então, meu pai, quando vem para São Paulo, e ele se apaixona, porque ele fala, São Paulo é incrível, uma das maiores metrópoles do mundo. E ele conta isso pra gente, ele fala assim, São Paulo é tão apaixonante porque até o farol dá dinheiro, né? E isso marcou muito a minha infância. Eu falei, dízimo não tem mais. Então, o que a gente tem? A gente tem boa vontade, a gente tem cara de pau, e eu tenho um farol incrível no Valo Velho. Então, vamos comprar fardo de água e vamos vender no farol. Todo mundo já sabia que era pro telhado da igreja. E aí a gente foi vender água no farol, deu muito certo. Aí as tiazinhas, como a tia do Samuel, né? Aí falou, padre, deixa que eu faço a trufa, vamos colocar a trufa junto com a água, né? E aí a comunidade foi se mobilizando, aí a gente gosta de festa, a gente colocou trio elétrico, colocou música para ficar mais divertido. E foi muito curioso, porque minha água, eu lembro como hoje, era R$3. E aí, como tinha uma muvuca, uma bagunça, uma festa no farol, e aí veio o Homem-Aranha vendendo água, um cara vestido de Homem-Aranha vendendo água a R$1. Eu falei, mano, você vai quebrar meu negócio, você tá doido? Você vai pro farol de baixo, o de cima não, eu fiz o ponto. Você tá maluco? Vende Homem-Aranha com a água R$2 mais barato, né? Aí ele falou assim, ué, você tá vestido de padre vendendo água e quer arrumar confusão comigo que estou de Homem-Aranha? Eu falei, não, eu não estou vestido de padre, eu sou padre. Foi ótimo. Depois que passa, tudo encaixa e fica tudo incrível. Assim, são histórias boas para contar. E hoje a igreja realmente ela está linda, fruto do trabalho do povo. Quando eu falo, Henrique e a Vânia, que é o melhor café do Valo Velho, o melhor café da Zona Sul está no Valo Velho, eu diria assim, é um povo incrível, um povo honesto, um povo trabalhador, um povo que não tem tempo ruim, um povo que vai para cima. Esse é o Eu só queria saber qual é o horário da missa. Eu só queria saber o horário que ele celebra a missa e que horas que servem o café. O café é o dia inteiro. Estou viciado em café. Missas, a paróquia é bem curiosa, o Henrique. Eu gosto de igreja aberta. Eu acho que a igreja tem que estar aberta. Então, a igreja ela fica aberta de domingo a domingo. Nós temos missas no domingo, 7 da manhã, 9, 11, 15, 17 e 19. O Samuel falou que veio uma missa das 7 horas da manhã. E aí, assim, eu fiquei com vergonha, porque 7 horas da manhã não é de Deus. Meu Deus, é muito cedo. É muito cedo. E eu não funciono de manhã, Henrico. Não funciono. Já sou lesado, né? Normal. De manhã, o meu metabolismo fica muito lento. Eu sou da noite. Eu vou dormir 2 horas da manhã. É verdade, rapidinho, o padre já é da noite, porque ele faz live. E aí eu vejo assim que o padre tá no Instagram, como diz HP, aí eu tô vendo assim o padre Jean. Aí eu falei assim, não, gente, não é verdade. Aí eu clico assim, tá o padre lá, conversando. Eu falei assim, aí ele, boa noite, Henrico. Aí entrei na live, aí eu, boa noite, ele tá ao vivo. Na madrugada. Não, professora, eu não devia falar isso, mas você acredita como é importante, eu queria aqui dar destaque para as pedagogas, pedagogos, eu repeti a 2ª série, nunca devia dizer isso, mas eu repeti por quê? A minha mãe me colocou de manhã, porque é lindo a criança estudar de manhã, o meu metabolismo não funcionava, eu dormia, e aí a professora chamou minha mãe e falou, mãe, ele não tem déficit de atenção, né? O problema dele é metabolismo. Volta essa criança para tarde. Essa criança não funciona de manhã. E aí nunca mais eu repeti de ano. Só que aí eu caí numa paróquia, o Samuel, que tem missa 7 horas da manhã. Por força da responsabilidade, eu venho. Só que é missa de corpo presente. Padre, eu concordo com você, eu te entendo totalmente, sabe por quê? Alguns dias atrás, marcaram um talk show aqui, mas só que marcaram 9 horas da manhã no sábado. Pensa numa pessoa que estava dormindo ao vivo. Não, 9 horas já é de Deus. 9 a gente já acordou. Pô, padre, tenta passar o pano para mim, por favor. Não, 9 horas a alma já voltou pro corpo. A minha tava vagando. Pô, padre, passa um pano pra mim, tô mó sem moral aqui nessa unidade pra dar aula.
Olha, naquele dia os alunos tiraram sarro, Padre Jean, do Samuel. Falaram assim, manda dar café, Henrico, para ele, porque ele tá com cara de sono. Tem uns segredos, ó. Você tem o pré-treino, que é muito bom, e você tem o energético, que dá uma despertada, né? E aí dá uma acordada. Mas você sabe que, assim, tudo aquilo que é negativo, eu tento converter em algo positivo. Eu sou muito ansioso, né? Você falou que estava ansioso. Eu sou muito ansioso. Tem 4 pessoas ansiosas aqui, tá? Sério? Tem de Rivotril aí? Mentira. Ah, Rivotril? Calma aí. Calma aí, pera um pouco. Mas o que eu fiz? Em algum momento eu preciso desligar. Eu acho que eu preciso ter um tempo de silêncio para mim, né? Já que eu sou obrigado a acordar às 7 horas da manhã e o metabolismo não funciona, vai ser esse o meu momento de silêncio. Então eu vou silenciar e esse momento é meu, né? De ficar mais calmo, mais introspectivo. Essa máscara é o quê? É que já está precisando... Rivotril. Olha, me dá um... Mas ela acompanha? Não, é só zoeira, porque o meu apelido de tão ansioso que eu sou é Rivotril. Aí eu tive que fazer uma máscara personalizada do Rivotril para mim, na pandemia. Super aprovo. Porque essa pandemia eu desenvolvi alopécias de ansiedade, tamanha ansiedade. E que eu também não acho ruim, não. Eu acho que isso só nos humaniza. Somos seres humanos. Então, às vezes, eu tenho lembranças dos meus professores como semideuses, sobretudo no ensino fundamental, né? Assim, eu fazia vênia, mas eu também tinha medo, né? E eu acho que quando humaniza, fica de verdade. É verdade. É isso mesmo. É isso aí. Boa. Muito bom. Gente, que coisa hoje, que live gostosa! Enfim, gente, é muita gente atrapalhada num dia só, né? Eu já sou o rei, eu já me atrapalho que só eu. Então, hoje eu tô de boa, então. Se eu errar o nome de todo mundo, eu sou o campeão. Mas, novamente, eu quero muito agradecer, não tô terminando não, gente. Eu quero muito agradecer ao Padre Jean de estar aqui conosco hoje, enfim, e explicando esse processo tão bacana da espiritualidade em algo que aconteceu na paróquia dele. Enfim, é isso que eu falo para os senhores, alunos e quem está nos ouvindo agora, nesse processo tão bacana da resiliência, nesse processo de correr atrás. Isso é uma coisa espiritual, né, Padre Jean? Eu falo isso sempre para os meus alunos, ainda mais nesse processo tão de pandemia, que é um processo, isso já é um adendo aqui para os professores, que eu falei assim, eu consegui, o Padre Jean, ele estará conosco, eu estava tão feliz no domingo, que eu conversei com o Padre Jean no domingo à noite, Padre Jean, tá bom, Henrique, eu vou sim, e aí eu fiquei felicíssimo, mandei já para os professores, e o Samuel já pulou de alegria, já contou para a tia dele, e aí todo mundo, mas quem é o Padre Jean? E aí eu mostrei um vídeo que o senhor saiu na Bandeirantes, lá com o Datena, um trabalho muito bacana que o senhor desenvolve lá da cesta básica, do trio elétrico que foi passado e passei para os professores nesse processo, porque às vezes, né, padre, que as pessoas elas ficam até sem fé, sem crer em algo nesse processo tão de pandemia e não querem mais estudar, algumas pessoas não querem estudar, não querem, às vezes até trabalhar, dá um pânico todo, né? A gente fala agora do processo, mas é um pânico tanto se a pessoa não entra no prumo, e muita gente se perdeu no meio desse processo, né? E é um processo de muita resiliência, que talvez procurem o senhor, né, ou seja para confessar, ou seja, como o senhor é um líder religioso, ou seja mesmo só para bater um papo, né? Eu vejo isso como professor, como coordenador aqui de curso. Então, eu vejo muitos alunos. Então, eu fico assim, quando eu falo para os professores, eu fico 1 hora com o aluno, 2 horas conversando, para entender, porque só o ouvir, eu não sou da filosofia nem da psicologia, mas, todavia, estou ali para ouvir os meus alunos. E como que é esse processo para o senhor, que as pessoas... Muita gente saiu do prumo também aí na região, como elas procuram o senhor, nessa palavra de conforto que o senhor traz sempre na sua homilia. Eu penso sempre assim, dentro de uma situação de desafio, de problema. Eu não quero ficar só com o plano A.
Então, eu tenho uma situação que é um problema, uma problemática. Tá, eu já tenho problema, agora vamos trabalhar, gastar energia em soluções. O problema eu já tenho. Então, eu acredito que não adianta debruçar sobre o problema e ficar chorando. Mas isso é característica de gente ansiosa, que, consequentemente, são pessoas ativas, são pessoas de movimento, né? A gente senta para fazer a live e a perninha está balançando, né? Porque é o nosso jeito de existir. Nós somos pessoas de movimento. Então, eu tenho um problema. Ok, agora vamos focar nas soluções. Então, pandemia era um problema. Ou eu me trancava em casa e ficava chorando e desenvolvia ali uma série de patologias, comorbidades, ou eu me colocava em movimento e focava em soluções. Então, e tudo muito novo. A gente foi conhecendo pandemia, a gente foi descobrindo o que era pandemia, e nós fomos, independente da idade, com 40 anos, também em uma nova fase da vida, me conhecendo ou me reconhecendo, tentando me reconhecer, né, dentro de uma pandemia, porque a nossa geração nunca experimentou isso. A nossa geração, ainda mais morando em São Paulo, a gente não sabe o que é fome, né? A gente não sabe o que é uma pandemia. A gente, até então, essa molecada que está vindo antes da gente, talvez tenha sido a primeira vez que eles experimentaram luto. Eu, até os 25 anos, eu nunca tinha experimentado luto, perder alguém na família, né? Então, tudo muito doido, tudo muito novo, mas vamos tentar achar soluções, vamos tentar converter o olhar de maneira positiva, porque, assim, já está ruim, e se eu não converter em um olhar positivo, piora. Tá ruim, sempre pode piorar, né? E eu acho que o meu papel como cidadão, como ser humano, como líder religioso, é provocar as pessoas de maneira positiva, é colocar as pessoas para cima. Igreja, eu falo da minha experiência, paróquia, eu vejo ela como uma UBS, né, como um pronto-socorro. Ninguém entra na igreja sorrisão de orelha a orelha e entra feliz. As pessoas entram muito feridas, muito machucadas, né? E ela vem buscar aqui conforto, acolhimento, carinho, colo. É muito engraçado. Eu tenho um público bastante idoso também, né? E já aconteceu, acho que aqui nós temos 4, 5 comunicadores, né? E eu gosto de falar, além da confissão, tem a direção espiritual, que é o trabalho de escuta e de aconselhamento. E a confissão, 5 minutos, né? A pessoa, ela examina a sua consciência, né? Minha culpa, minha tão grande culpa, o sacerdote absolve ali, que ele é só instrumento, é Deus que perdoa, e está tudo certo. A direção espiritual, não. Ela precisa aprofundar um pouco mais. Você precisa desenvolver a empatia, mas, sobretudo, ouvir. E esse atendimento, ele me irritou muito, porque a senhorinha, ela não deixou eu falar, em momento nenhum, eu não consegui falar. E depois de 30 minutos, ela falou, padre, obrigada, o senhor é maravilhoso, foi incrível. Eu falei, como, gente? Eu não abri a boca, né? Mas eu ouvi, eu parei para ouvir. E acredito que esse tempo de pandemia, né, eu já imaginava isso pela experiência, pelos 24 anos de conversão de caminhada, que essa demanda ela iria vir com muita força, né? Tempo de escuta. Escutar a dor do outro, escutar o sofrimento do outro, né? Exercitar a empatia. Essa pandemia ela foi terrível e é muito ruim isso que eu vou dizer. Apesar de estar feliz, de estar motivado, porque os nossos idosos foram vacinados, a juventude está sendo vacinada, minha melhor idade voltou para o núcleo de convivência do idoso, então eu consigo enxergar luz no final desse túnel longo, mas com muito pesar que eu digo que ainda tem muita coisa ruim para acontecer e o processo já começou. Quando você pega pós-guerra, Primeira Guerra Mundial, né, o índice de depressão, ansiedade, síndrome do pânico e suicídio foi gigantesco. Quando você pega a Segunda Guerra Mundial, pós-guerra, né, as doenças emocionais e mentais foram gigantescas. Nós estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial, só que não ao contrário das 2 guerras anteriores, não são guerras, essa não é uma guerra contra homens, é contra um vírus e contra as sequelas que esse vírus vai deixar, lutos que não foram elaborados, um problema econômico gigantesco.
relacionamentos que se desfizeram. Então, a prioridade, eu acredito que nesse segundo semestre, o início de 2022, saúde mental. Top! Vamos lá, professora Vânia! Professor Jean, fantástico, né? Como o senhor consegue lidar, né, com todas essas situações, né, bem atípicas, né? Porque não é fácil, né? Construir algo, né, ter tudo ali e de repente acabar. Trabalhar com os jovens, trabalhar fazendo esse aconselhamento. E aí eu fiquei pensando numa coisa, né, que o senhor comentou lá atrás, e eu vou resgatar, né, que o senhor falou, né, dessa situação de descer, né, e se igualar ali para poder entender esse linguajar, né, da comunidade em si. Como é que o senhor utiliza, né, já que o senhor falou, né, do Instagram, né, como diz as minhas alunas, o Instagram, né, o Instagram. HP também, hein? É o Instagram. As redes sociais, né, porque hoje, e cada vez mais, nós utilizamos as redes sociais para tudo, para fazer negócios, para fazer relacionamento, para tudo. Como é que o senhor trabalha com as redes sociais aí, junto, né, à sua comunidade? Como é que o senhor faz isso? Então, professor, eu não tive Orkut, acho que a molecada nem sabe o que é isso, mas é porque eu estava dentro do seminário e não era prioridade, e eu achava que era uma ferramenta desnecessária, né? Mas olha a importância do conhecimento, né? Ignorância é terrível, o não conhecer é terrível, né? Uma ferramenta extremamente poderosa que eu não sabia, que eu desconhecia a força dela. Então, infelizmente, eu não tive Orkut. Eu fui fazer o curso de comunicação com as irmãs Paulinas, Henrique, e uma irmã de 60 anos, ela puxou minha orelha, doutora em comunicação, irmã Joana Pontel. Ela falou, padre, como pode, né? O senhor é jovem. Então, a minha geração, nós fazíamos evangelização, a Bíblia debaixo do braço, e eu gastava um dia inteiro para visitar 4 famílias. Hoje, com a rede social, o senhor visita em 100 casas em 1 hora. Então, pelo amor de Deus, abre uma conta no Facebook, né? Eu tomei uma voadora. Eu falei, me explica isso. E eu fui aprender como é que mexe com o Facebook, mas no sentido nessa intenção de evangelização, ou seja, trabalho. E aí eu me apaixonei, porque aí eu já faço fotografia por hobby. Então, o enquadramento, a beleza da fotografia, e a rede social, ela pede isso, né, a fotografia, e aí casou. Né? E eu sou apaixonado por rede social, né? Sobretudo por uma questão. Tem gente que tem trauma, tem gente que processa, que foi processado, né? E aí fala assim, algumas senhorinhas da minha paróquia, Samuel, já falaram assim, padre, eu não tenho Zap porque é do demônio. Acredita um negócio desse? Eu já ouvi isso. Eu vou concordar. É do demônio, porque a gente tem 1 minuto de paz, padre. Não, eu já dou no meio. Eu falo, é demônio quem está atrás do Zap. Isso sim. Não o Zap. O Zap é maravilhoso. Né? É você não saber utilizar essa ferramenta. E essa, professora, é uma pauta muito curiosa, positiva e negativa. A gente precisa tomar cuidado. As redes sociais são ferramentas incríveis, extremamente poderosas. A educação descobriu ela nessa pandemia, né? Então, as faculdades, nós tínhamos, por exemplo, alguns municípios da nossa região, Juquitiba, Embu-Guaçu, São Lourenço, você não tem acesso à faculdade por uma questão de logística. Então, hoje, com o sistema híbrido, né, ou o ensino à distância, e a pandemia nos ensinou que é possível, então, a internet, mais do que nunca, se revelou uma ferramenta incrível de formação cultural, intelectual, educacional. Para a evangelização, que é o meu segmento, né, é uma ferramenta bastante poderosa. Agora, o que eu oriento? O problema não são as redes sociais, tem muita gente com preconceito em relação à rede social. Ela é um documento. Então, cuidado com o que você documenta, cuidado com o que você escreve, porque você está gerando provas contra você mesmo.
Então, rede social, para mim, não é para ter discurso político, não é lugar de discurso de ódio, não é para bater boca. O apóstolo Paulo, se eu não me engano, ele fala assim, você tem problema com o irmão da comunidade? Chama em particular no canto e seja homem, seja mulher, fale para ele. Né? Se fosse hoje, o apóstolo Paulo falaria assim, não se esconda atrás de um teclado. Né? Seja homem, vá lá falar para a pessoa. Se não, chama o coordenador pedagógico, né? Ou chama o diretor, para ser testemunha de que você tentou. Né? Então, assim, nesse sentido, as redes sociais são perigosas, quando eu não sei utilizar. Quando eu uso como instrumento de ódio, de fofoca, de calúnia, de difamação. Né? Só que, graças a Deus, as redes sociais deixaram de ser terra de ninguém. Né? Então, hoje a gente consegue rastrear, a molecada tem que ficar muito esperta, muito atenta, e os pais também. Um outro lado que eu acho incrível, né, eu tenho, de repente, alguém que primeiro, ela não gosta do meu conteúdo de rede social. Então, eu não sei nem o que ela está fazendo na minha rede social. Né? Ela não é obrigada a estar lá. Né? E aí ela vai se dar o direito de entrar na minha rede social e ainda fazer um comentário pejorativo ou agressivo, né? E aí, claro que eu me sinto ofendido. Aí eu acho o máximo, porque eu vou lá, professora Vânia, com um clique, eu bloqueio a pessoa. Um clique. A pessoa nada, você dá um clique, você bloquear a pessoa. Então, eu acho na rede social o máximo. Fantástico. Padre Jean, eu sempre costumo dizer, né, que a internet, ela está aí, e ela é para o bem e para o mal, né? Então, eu acho que é bem essa situação. Você precisa saber usá-la, né? E aí, como o senhor colocou, é de livre arbítrio, né? Cada um sabe que caminho seguir. Mas foi ótimo, fantástico. Professora, eu estou analisando agora as redes sociais, né? Porque tem vários instrumentos. Então, eu acho que a minha avó teve Orkut. Aí os meus pais tiveram Facebook, eu sou a geração do Instagram e meus sobrinhos estão no TikTok, acredita? É isso mesmo. Bem isso, padre aí nas suas redes sociais, aí movimentando vários fiéis, enfim, falando dessa importância. E o padre trouxe essa importância da educação aí, utilizando, né, o nosso sistema, e qual aí várias plataformas, enfim, as faculdades aí da nossa região também utilizando. Então, mostrando que a tecnologia, né, está chegando até as pessoas. Lembrando ainda que na nossa região aqui, né, a conexão ainda dá uns probleminhas, né? Enfim, em suma, mas está chegando a todos. HP! Vamos lá. Eu não sei se eu vou aguentar, mas eu vou ter que fazer duas perguntas em uma só, não tem jeito. Gente, eu achei que ele estava com problema hoje, porque eu falei assim, nossa, o HP está muito centrado hoje, é porque o Padre Jean está aqui. Eu falei assim, o HP está muito centrado. O Samuca tá para lá de Marrakech hoje. Mas vamos lá. Eu gostaria, o Padre Jean, que o senhor contasse para todo mundo que está nos assistindo aqui, né, um pouco da sua trajetória, né, e principalmente o que fez você escolher essa missão, né, ou em que momento você percebeu esse chamado vocacional para trabalhar com pessoas. Essa seria a primeira pergunta, né? Então, conta um pouquinho da sua trajetória. E a segunda pergunta é muito pessoal. Eu quero saber qual é o seu sonho. Meu sonho, vamos começar de trás para frente, né? Eu já realizei, era ser padre. Né? Eu amo ser padre. Me encontrei. Para mim não é trabalho, não é sacrifício, não é cruz, não é penitência, né? É vocação, é uma alegria. Eu atendo confissão, eu adoro assistir casamento. A gente fala assistir, professora Vânia, porque teologicamente quem celebra é o casal, o sacerdote. O sacerdote, ele é a testemunha qualificada que vai assistir. Estou falando isso porque o Henrique é amigo do Padre Sandro. Se eu usar algum termo incorreto teologicamente, ele vai denunciar. Ele vai. Não, olha, não. Não, o Padre Sandro é gente boa. Dom Luiz também. Dormindo, né? O Padre Sandro é gente boa dormindo, né?
Olha só, Jesus! Não, Vou começar a falar mal dos outros aqui, porque não podemos. olha, Não é mal, não. É que. Não, ele é meu amigo e eu gosto dele. E falei consciente para provocar ele. ele, o padre. Ele é muito o padre, bravo. Ele é bravo. O padre Sandro, eu falei rapidinho aqui. O padre Sandro, eu lembro do padre Sandro na minha crisma. Gente, Legal. enfim, quando eu fui falar com o padre Sandro, o ano retrasado, que foi intermédio de uma pessoa, falou assim, não, conheça, tal. Aí, quando eu cheguei perto do padre Sandro, eu tremia, porque eu lembrava. Lembrou? Enfim, porque ele é muito rígido, né? Rígido, assim, a igreja e tudo, caso do bispo, enfim, em suma. E ele não, super de boa. E assim, para quem não conhece, né, Padre Jean, quando vê a primeira vez o Padre Sandro, para sim, porque você fica assim, né? Enfim, mas ele é muito gente boa e, enfim, né, nesse processo. Mas dá muita gargalhada. A gente dá muita gargalhada. Como a senhora e os senhores, né? É uma coisa, a gente tá numa live, aí na hora que aperta o start, começou a aula, opa, agora é aula. Né? Então, nesse sentido, que ele é muito exigente, né? Liturgia, os termos corretos. E aí entra também, voltando à colocação da professora Vânia, internet é documento. O que você gravou, ficou. Né? Seja certo, seja errado. Então, o sacerdote, ele assiste o casamento. Eu adoro. Batizado, também sou apaixonado. Missa, mesmo, Samuel, 7 horas da manhã, né? Missa de corpo presente. Já aconteceu de eu celebrar as 6 missas do domingo, né? E isso super tranquilo. Eu gosto de... Vocês preparam aula, né? Eu gosto de preparar a homilia, de estudar, de entender ali como é que vai, quem é o personagem, né? Então, eu acho que o meu sonho eu já realizei, que era ser padre, né? O despertar que é meio curioso, assim, eu acho que Deus me escolheu e não eu escolhi, porque de verdade, em sã consciência, eu não escolheria, né? Não. Porque, assim, eu tenho um tio que é padre, como eu já disse, e eu, mesmo sendo de família católica, eu falava, meu Deus do céu, tinha um barulho dentro, né, que quem já se apaixonou, ou quem tem a experiência do amor sabe disso, é algo muito pessoal, muito íntimo, que assim, define o amor. A gente vai ficar a noite inteira aqui, a gente não vai conseguir dar uma forma para o amor, mas a gente sabe que está ali. Assim é o chamado vocacional, né? Então, eu vejo assim, existiam pessoas na época, jovens, mais qualificados, mais preparados, menos lesados, né? Menos espontâneos, mas Deus foi lá e me pinçou. E aí aquilo deu um barulho muito grande, né? Que aí é o processo vocacional. Eu acredito que muitos dos alunos de vocês estão vivendo esse processo agora desse barulho. Terminando o ensino médio, né, o curso técnico, para onde eu vou vocacionalmente? E é uma inquietação terrível. E o medo de fazer uma escolha errada, né? Então, eu tinha todos esses medos e anseios, né, vocacionais. E eu jogava vôlei nessa época, que é uma coisa assim que eu sou apaixonado. E me tirar da quadra era assim, quase impossível. E foi na época que estourou a renovação carismática, sobretudo aqui Brasil, São Paulo, o padre Marcelo Rossi. E minha mãe muito religiosa, então ela ia para a missa no Jardim Rosana, Campo Limpo, e eu vinha do clube e passava na igreja para ela não voltar para casa sozinha. Só que eu pegava o final da missa, né? Eu sou todo na contramão, né? E aí eu pegava a missa de trás para frente. E aí eu conheci uma igreja, porque eu repeti a catequese, tá? Eu esqueci de falar que também a catequese eu repeti. Padre, repetiu a catequese. Te juro. Eu repeti a 2ª série e repeti a catequese. Como assim? Eu faltava na catequese para jogar vôlei. Eu achava chato. Rapidinho, cortando o padre, rapidinho. Quem segue o padre vê que ele joga vôlei mesmo lá em vários locais. E aí o padre tá sempre lá disposto com a equipe dele, jogando vôlei, enfim, numa faculdade aqui da região. Enfim, tô vendo lá. Não, é uma
paixão. E eu faltei na catequese, primeiro porque, não vou mentir, eu achava aquele negócio muito chato, né? Ficar 2 horas ali, sem metodologia, sem didática, né? Era um negócio muito ruim. Então, aquilo não me apetecia de jeito nenhum. E eu jogava vôlei, era iniciação, isso, né? Então, eu estava apaixonado pelo esporte. E aí eu passei, eu descobri a federação, fui jogar, então tinha todo um processo quando acabava o treino na época, e aí eu passava na igreja, porque eram missas carismáticas que demoravam 3 horas. Então minha mãe pedia, passa aqui, desce do ônibus e passa aqui, para eu não voltar sozinho, porque a missa acaba muito tarde. E aí, saindo do clube, eu peguei o final da missa e músicas que me chamavam a atenção. Eu falei, opa, peraí, essa música é boa, né? Não é aquelas músicas com todo o carinho do mundo, não é aquelas músicas de véia, né? Segura Deus e vai, né? Eu falei, nossa, essa música é legal, essa música eu estou conseguindo entender a letra, essa melodia está falando com o meu coração. E aí, começou a tomar atenção e despertar. E aí, quando eu fui perceber, eu já não estava tomando banho no clube para pegar um pouquinho mais da missa. E aí, eu fui perceber, depois de 1 ano e meio que tinha dado ruim, quando eu faltei no treino para ir na missa e pegar a missa do começo para o fim. Eu falei, deu ruim. Não, aí deu bom. Aí deu bom. Não, na época, assim, porque é confuso. Você não sabe o que é aquilo, né? Eu querendo ir para a missa, né? Bugou. Alguma coisa bugou aqui, né? Que legal. E aí, me encantei por essa nova versão, essa nova possibilidade de igreja, uma homilia que eu entendo, um padre que desce e me enxerga, me vê. Eu não sou número, eu não sou massa, eu tenho nome, né? O Espírito Santo, foi aí que eu me converti, né? Eu experimentei conversão, experimentei o Espírito Santo, e aí foi apaixonante, foi incrível, e aí eu precisava dar uma resposta, mas eu tinha medo, né, de dar resposta. Que eu falei, será que é coisa da minha cabeça, é vocação? Mas por mais convertido que eu fosse, eu falei, gente, mas missa só tem véia, e é um negócio muito chato. Eu não me vejo fazendo disso a minha vida, ficar rezando, né? Uhum. Só que não precisava ser aos moldes do outro. Cada um tem um chamado muito próprio, muito pessoal, muito particular. E a igreja sempre me permitiu ser o Jean. Ela nunca falou assim, olha, coloca essa máscara de padre. Deus, quando te chamou, chamou o Jean. Seja você. E o restante vai sendo moldado, vai amadurecendo. Então, não sei se responde a pergunta. Respondeu. Ó, parabéns. Muito, muito legal. Muito linda a história. Eu acho que é interessante, rapidinho, antes que o Samuca vai falar, a gente se sente próximo do Padre Jean, né? Todo mundo que fala isso, o Samuca que diz que, né, tem a tia Kika que mora aí também na região do Valo Velho, uma senhora muito simpática, minha ex-aluna, enfim, ela fala muito do Padre Jean, e hoje ouvindo o padre, sempre acompanhando, enfim, dá pra gente se sentir mais próximo, né? Não é uma coisa assim tão longe, e isso nos sente assim cada vez mais feliz. Eu falo muito sobre isso, padre, pela sua forma de didática, pelo seu falar conosco hoje, fica tão mais próximo, né? É uma realidade que às vezes a gente fica assim, nossa, não pode chegar próximo, né? Não pode falar. E o senhor, de uma forma tão didática, tão simples, conversar com a gente. Então, eu queria muito novamente agradecer, porque a gente tem que ser grato, né? Pelo tempo dele. Depois o HP vai falar sobre isso. Mas vamos promover este aluno a professor. Professor Samuel. Ai. Só um adendo aqui, o povo tá comentando aqui nos comentários aqui no ao vivo do YouTube, o povo tá se divertindo, o povo tá amando essa live. Eu também tô amando, tô calmo ainda, graças a Deus, não tomei meu Rivotril ainda, mas tá tudo certo. Padre, eu vou fazer uma pergunta para você, já que tem uma galera aqui assistindo a gente hoje à noite, já que o tema é educação e espiritualidade. Eu queria que você desse dicas, falasse os benefícios, né? Porque eu acho muito difícil não ter benefícios, né? Em relação tanto o meu lado espiritual, como também o meu lado da educação, que é a parte principal da nossa live de hoje.
Samuel, eu entendo o ser humano na totalidade, cabeça, corpo e espírito, tá? E eu preciso cuidar das 3 áreas. Então, a questão do corpo, né? O Henrico cita aí a questão do esporte. Foi uma coisa sempre muito presente, né? Então, minha ferramenta de trabalho era o meu corpo. O esporte que eu pratico, que é o voleibol, eu tenho 1,70, então eu não tenho estatura para esse esporte. Então, eu sempre tive que, lei de Darwin, né? Eu tive que me adaptar, né? Então, eu tive que desenvolver impulsão. E a impulsão e o voleibol competitivo, ele tem um risco... O voleibol, né? É um dos esportes que mais exige do teu corpo. Então, você tem que vigiar muito, você tem que cuidar muito, porque o risco de lesão é muito grande. Eu tenho 5 cirurgias ao longo de 30 anos, tá? Esses dias eu operei o ombro em dezembro, operei em 2009, tive que operar em dezembro agora. E aí estava conversando com um amigo e ele falou, Padre, você teve acidente de moto? Nossa! Nossa! Mas é por conta do voleibol, e porque eu sou pequeno, a rede ela é alta, então eu sempre tive essa boa escola de falar assim, olha para o teu corpo com sacralidade, olha para o teu corpo com respeito, só tem esse, não tem um step, né? Então, atividade física, os exames, olha, eu descobri depois dos 30 anos alguns negócios chamados colesterol, triglicérides, né? Então, cuidado com alimentação, tem uns profissionais, um profissional incrível chamado nutricionista, ouça esse cara, né? Nós somos o que nós comemos, então o pessoal fala assim, eu comi que nem um padre, eu falo, depende do padre, né? Não que eu faça dieta, né? Não faço dieta, eu percebo que, à medida que a gente vai compreendendo, a gente vai se cuidando mais. Então, eu passei em uma nutricionista, ela falou, o problema é que tem que comer de 3 em 3 horas. Eu falei, esse é o meu problema, eu como de meia hora, né? Aí ela falou, então, padre, o problema não é comer, é o que comer. Deixei de comer, galera, eu mudei o que eu estou comendo. Né? E aí, para ter um corpo saudável, né? Porque eu entendi que meu corpo é sagrado, se eu quiser continuar jogando vôlei, o corpo tem que estar bem, tem que alongar, tem que caminhar, tem que tomar água, tem que comer direitinho. Meu corpo observa uma sacralidade. Cabeça, né? Então, mais do que nunca, agora, esse tempo de pandemia, saúde mental. Um bom livro, uma boa música, a oração, né? A espiritualidade também entra dentro da saúde mental. Se permita, se dê o direito, Samuel, de se cercar de quem agrega, quem acrescenta. Eu tenho 43 anos, faço 44 nesse mês de novembro, né? E para mim, idade, professora, já foi um problema. Hoje não. Hoje eu gosto de envelhecer porque eu entendo que a cada ano eu me torno um ser humano melhor, na perspectiva do autoconhecimento, né? Então, com 43 anos, Samuel, hoje eu me dou o direito de decidir quem entra e quem sai. Então, a minha prioridade hoje é a saúde mental. Então, pessoas tóxicas, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Não permito, não aceito, não quero. Fofoca. Não aceito, não recebo, né? Vai agregar, vai acrescentar. Então, algumas atividades culturais, pessoas, bons livros, música, ou às vezes simplesmente, a gente falou isso lá no começo, escolher um cantinho e silenciar, né? Nós falamos bastante, né? Nós 5. Então, às vezes é silenciar e ouvir Deus, e aí eu tenho saúde mental, né? Então, e a espiritualidade, ela me humaniza. Eu sou criatura, eu não sou criador. Eu acho que esse é um dos grandes males da nossa geração. Estamos muito empoderados, temos muitas ferramentas, muitos instrumentos, mas a gente tem que tomar cuidado porque nós somos só criaturas, nós não somos o criador. E o Covid-19 provou isso, né? Que nós somos frágeis, né? Que nós somos feitos de carne e osso, que nós passamos. Então, a espiritualidade é saber que tem algo acima de mim, né, que me girou a vida.
E também saber que eu sou desse tamanho, eu sou uma criatura incrível enquanto ser humano, né? Mas que eu tenho limites, né? Então, eu defendo muito isso, esse equilíbrio, cabeça, corpo e espírito. Eu questiono, assim, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Não adianta, tem jovens, né? Não adianta ser bodybuild, o abdômen trincado, falando nós vai, nós foi. Não rola. Que morte. Não dá. Não dá para rezar o rosário, né? Eu sou o cara da oração lá, o cara da espiritualidade, né? E eu sou um péssimo exemplo para o meu povo na perspectiva da saúde física, né? Então, eu entendo o ser humano na totalidade, cuidar das 3 principais áreas do ser humano: cabeça, corpo e espírito. Eu ainda agregaria uma outra situação, Samuel, já que a gente está falando para um público jovem também, a sexualidade, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Sexo é incrível, sexo é dom de Deus, sexo é algo maravilhoso, né? Só que o meu corpo é sagrado. Não pode ser zoado, não pode ser bagunçado, né? Não é qualquer uma, não é qualquer um. Então, esse olhar de sacralidade para o meu corpo, que é templo do Espírito. Então, como é que o outro vai me respeitar se eu mesmo não me respeito, né? Então, é olhar para a pessoa mais importante do mundo, que não é o outro, sou eu. Padre, mas isso não é uma arrogância? Não. Isso é autenticidade. Deus deu uma vida para cada um e cada um de nós é responsável pela própria vida. Super verdade. Perfeito. Muito obrigado, Henrico. Olha lá, professor Samuel. Gente, tá tão bom, tão gostoso, mas na hora de dar tchau já. Vamos para a rodada final de perguntas, rápida, porque hoje o tempo ruge. Hoje aqui ninguém quer terminar, como da live é boa, padre, ninguém quer ir embora. Enfim, o Samuel ali olhando as perguntas, professor Samuel, que ele já foi promovido, olhando as perguntas dos nossos alunos, e vamos que vamos. Enfim, professora Vânia. Vamos lá. Bom, foi fantástico. Acho que a noite de hoje prometeu, né? E foi realmente um presente de Deus para nós, né? Então, acho que eu vou colocar exatamente dessa forma. Padre, gostaria então de fazer a última pergunta, né? Aproveitando aí o seu expertise da comunicação, né? O senhor falou muito aí, né, do esporte, falou que o que acabou atraindo o senhor foi as músicas. E aí eu vou em cima desse assunto, né, que também eu gosto muito, né, das músicas. Eu acho que quando o Padre Marcelo apareceu fazendo essa mudança, né, e chamando, né, para os cantos de louvores que a gente viu, acho que mudou muito, né, a maneira como se fazia a missa. Tá? Como é que o senhor vê isso hoje? O senhor acredita que a música, de fato, né, como ele diz sempre, né, que quando você canta, você ora 2 vezes, né? Como é que o senhor vê isso? Fala um pouquinho para nós. Santo Agostinho fala isso, né? Quando nós cantamos, rezamos 2 vezes, e essa conexão com o sagrado. Eu acredito assim, em uma mística, em um olhar espiritual, eu vejo assim, o Espírito Santo usou o Padre Marcelo. O Padre Marcelo é um sacerdote muito simples, né? E é impressionante como Deus faz um barulho gigantesco através de uma criatura tão simples, né? Então eu vejo muito o sagrado agindo através deste homem e ele como instrumento alcançou tantos e tantos corações. A arte, né, e aqui nós damos destaque para a música, é uma ferramenta poderosa para todas as áreas, não só para a religião, né, para a educação também. Eu vejo que culturalmente as igrejas elas têm um papel incrível, porque é o primeiro contato da molecada, da juventude com o instrumento musical, com a arte, com a cultura, e aí depois ele tem essa possibilidade de enveredar para outras áreas. A igreja, ela é muito sábia, né? Nós temos aí 2000 anos de cristianismo, então ela sempre vai se movimentar, eu costumo dizer que 2 passos atrás, né, da sociedade, da modernidade. Então ela é muito prudente, então ela é muito observadora. Deixa eu entender quem é essa geração.
deixa eu entender que sistema é esse sistema econômico, esse sistema político, deixa eu entender quem é essa galerinha, né? Então a igreja é muito sábia, porque como é uma instituição que está no mundo inteiro, então uma decisão errada, ela impacta o mundo inteiro, né? Então, nós tivemos um tempo que as missas eram, eu esqueci o termo, missas tridentinas, as missas eram de costas, né? Eu tive a oportunidade de ir para Roma, professor Henrique, e aí eu fui com o meu pároco, o padre José Lúcio Emer. E os altares são aqueles altares antigos, né, que você reza de costa. E nós tínhamos uma escala, né, de cada dia um de nós padres celebrávamos uma missa, Henrique. Aí ele falou, amanhã você que celebra. Eu falei, padre, não sei celebrar de frente, quanto mais de costa. Eu ainda estou aprendendo. E eu vejo a igreja muito assim, prudente, e ela vai utilizando as ferramentas que vão surgindo, como agora as redes sociais, a música, os shows, os palcos, ferramentas que são muito válidas para o ser humano, né? Para a educação, para a espiritualidade, para a religião, extremamente poderosas, são válidas desde que estejam sabiamente utilizadas. Verdade. Muito legal. Que coisa, hein? Professor HP. Eu tenho vontade de ficar conversando aqui com o Padre Jean até amanhã cedo, porque tem tanto assunto que a gente poderia estar trocando aqui, compartilhando, né, de informações. Eu tive oportunidade, alguns bons anos atrás, já que você está falando da igreja, né, numa questão de conservadorismo, né, porque a igreja realmente ela sempre teve uma postura conservadora, e eu tive a oportunidade de estudar um pouco e viver uma certa experiência com o pessoal da Opus Dei também, que tem toda essa ritualística, né, de rezar a missa realmente de costa para o público e de frente para o Santíssimo, né? Então, é muito legal a gente ouvir essas coisas. Mas eu acho que não vou te fazer pergunta, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião, e eu sei que você é carismático, né? Sobre quais passos você acha que são viáveis para a gente continuar nesse processo de evangelização e, principalmente, continuar atraindo, principalmente, os jovens. Porque, como você também mencionou, a maioria das paróquias parece que não tem um processo de renovação. Aliás, boa parte das paróquias que eu conheço tem esse problema, né? Os jovens, talvez aí na sua região, sejam mais participativos e atuantes, mas nas missas ou nas igrejas que eventualmente eu conheço ou frequento, a gente percebe que o movimento de renovação, ele quase que não acontece, né? Porque você tem muitas pessoas mais velhas participando das pastorais e o jovem está meio distante, né? De Deus, meio distante da igreja, porque é cômodo, né? É mais fácil. Então, eu gostaria de ouvir de você o que você acha que a igreja devia fazer como movimento para atrair o adolescente e o jovem. Professor, a fala do senhor eu acredito que é o resumo, né, o compêndio de tudo isso que a gente construiu nessa noite de hoje, né? Primeiro, não que eu tenha a pretensão de ser referência, é um testemunho daquilo que a gente experimenta, né, e dá certo. Primeiro, eu tenho que descer, sabe? Descer do presbitério, sabe? Assim, eu vou colocar um termo que eu tenho que descer do altar, tá? E me colocar ali do tamanho da molecada para conseguir ouvir eles, né? Depois, exercitar a escuta. Quem é essa juventude? Quais as necessidades dessa juventude? Aonde eles estão conectados? Né? Depois, educação, cara. Educação. A evangelização passa pela educação, passa por vocês, né? Eu preciso de uma molecada que se sinta provocada a querer crescer, a querer ser um ser humano melhor, a não aceitar uma vida medíocre, né? A não querer ser repetidor dos erros das gerações anteriores, né? Então, a minha molecada é muito crítica. E a grande maioria são líderes, né?
E isso eu devo, enquanto igreja, enquanto sacerdote, aos educadores das escolas. Eu mesmo pergunto, meu Deus do céu, eles me questionam bastante. Mas onde é que estão ensinando isso para vocês, né? Fica questionando o pai. Eu falo, na escola, né? Essa geração ela é formada para ser águia e não para ser galinha, né? Então, a geração que vem para voar, não é para ficar ciscando, né? Então, entender essa galera e também ajudar a escola, eu acho que esse é papel da igreja também, enquanto exercício de cidadania, a provocar essa molecada a voar, a provocar ela a ser empreendedora, a ser líder, a ela não ficar no nós vai, no nós foi, a ela não se satisfazer apenas com a moto que cabe no bolso, querer mais da vida, né? Então, a educação ela me ajuda muito no processo de evangelização, demais, porque quando eu falo de educação, eu também estou falando de ambição, e não é só no sentido material. O sentido material pode ser interpretado também, né? Não é pecado, não, você ser ambicioso. Ganancioso é pecado, porque aí eu quero só para mim e piso nos outros para conquistar o que eu quero. A ambição, e a gente sabe que não é a sala de aula não é fácil, não é fácil, sala de aula, é um desafio imenso. Fazer um curso de inglês, um curso de espanhol, terminar o ensino médio, né? E o que me move a terminar o ensino médio, a enfrentar um curso técnico, ensino superior? Ambição. Eu quero me tornar um ser humano melhor, culturalmente, intelectualmente, um cidadão melhor. Materialmente, eu quero ter uma vida digna. Eu quero poder me sustentar com o suor do meu conhecimento, fruto do meu trabalho. A igreja ela faz isso, né? Ela provoca a sua juventude a ser melhor. E aí isso passa pelo microfone, que eles têm acesso, que eles cantam. Eu acho incrível. Eu tenho diretor de multinacional que não fala em público, né? E um moleque aqui de 16 anos que faz um comentário, faz uma leitura para 300 pessoas numa missa. E é isso. Acho que é a junção de vários fatores, né? Educação, é o bom líder, ele conhecer quem é o seu público, ele ter a humildade, eu sou o pároco, eu não posso estar com um grupo de jovens, isso já não existe, né? É um outro tempo, é um outro momento, e o exemplo, aquilo que é assim, galera, o teto da igreja caiu e precisa levantar recurso, né? Vão lá no farol vender água, não vão, mudou. Talvez a geração da minha avó fosse, se o padre mandasse, né? A minha eu tenho que puxar, tô indo, alguém vem? Vixe, Maria, isso aí. Então, eu acho que seria isso. Perfeito. Show de bola. Professor Samuel. Amuca. Bora lá. Padre, uma curiosidade. Qual que é a sua maior inspiração? Claro, além de Deus, né? A sua inspiração teológica. Qual teólogo que você mais identifica na sua carreira? Só fazer uma observação que o HP colocou. O meu despertar foi na renovação carismática, mas quando eu fui para a filosofia, para a teologia, aí a cabeça abriu e hoje eu gosto do todo, né? E aí, o Henrico e a professora, aí eu não sofro. Eu gosto de todos os movimentos. Eu amo a missa das 7 horas da manhã, porque ela é introspectiva, e eu sou apaixonado pelas 19 horas, que a bateria o coro come. Então, eu não sofro, né? Eu adoro um cântico gregoriano, mas se o padre falar assim, tira o pé do chão, aplauda Jesus, eu também vou curtir, entendeu? Deixa eu falar uma coisinha. Eu toco bateria na missa. Você tá vendo? O HP, meu filho, já falou, ele toca bateria. Ô, Henrico, então, nesse sentido, eu me sinto privilegiado, porque tem hora assim que eu falo, poxa, hoje eu estou precisando de um gregoriano, viu? Hoje eu queria silenciar, eu queria acalmar, né? E tem dia que a alma pede, né? A alma tem sede de Deus. Eu falo assim, nossa, hoje eu estou precisando do prato da bateria, né? Isso Eu não sou de um movimento, eu sou da igreja, né? Então, eu amo, Henrico, uma liturgia bem preparada. Uma missa começo, meio e fim, uma pregação bem feita, uma música, um instrumento
instrumento bem tocado. Eu não canto nada para o bem da igreja, né? Sou terrível, esse dom eu não tenho, né? Mas de tanto conviver no meio, professora, o meu ouvido educou. Então, lá na cozinha, que é a área do HP, né? A área dos metais, se alguém desafinar, o meu ouvido capta. Eu sei qual instrumento desafinou. Então, nesse sentido, eu gosto de uma missa organizada, bem preparada, mas também, se for um louvorzão lá, como eu disse, professora, tira o pé do chão, aplauda Jesus, uhul, eu adoro também. Eu só tenho uma coisa que eu tenho receio, mas que eu respeito muito. Exorcismo, não? Você me chama para atender confissão, direção espiritual, celebrar missa, visitar doente. Agora não me chama para exorcizar, não, que eu tenho medo, viu? Medo total. Não. E aí, eu passo o nome dos alunos aí para mandar aí para você, hein, padre? Opa, pode mandar. O que? Os demônios? Chamar. Não, esses a gente exorciza. Esses a gente dá uma voadora e já está exorcizado. Tá tudo certo. Perfeito. Não, agora fazem em nome de Jesus, quem é você? Aí fala lá o nome de fulano. Eu falo, moço, fica aí, fica à vontade, o corpo é seu, não está mais aqui quem perguntou. Morro de medo, é a única coisa que eu não gosto. Acho que tem padre. Que legal, muito legal, muito legal. Hoje, galera, recebemos o Padre Jean. Esse é o Padre Jean. Enfim, muito carismático o Padre Jean. Primeira vez que a gente conversa ao vivo assim, enfim, com essa trupe de professores. Deixo o registro aqui desde já. Agradeço também, como sempre, aos demais padres que auxilia e nos ajuda aí nesse processo como um todo também na divulgação do vestibulinho da ETEC. Quero muito agradecer, enfim, ao Padre Sandro, primeiramente, agradecer ao Padre Sandro aí da Catedral, em conjunto com o Bispo Dom Luiz. Agradeço também ao Padre Fausto, da Paróquia São Judas Tadeu, que é um parceiro nosso também, deixa aqui o registro. Agradeço também ao Padre Marcos, da Paróquia aqui São... Eita, pera, gente. Olha, Henrico sendo Henrico. Da Paróquia João Paulo II, enfim, aqui do Horto do IP. Agradeço também ao Padre Marcos, ok? Do Vale das Virtudes, ok? Acredito eu que eu falei todos. O Padre Ailton, desculpa, o Padre Ailton da Igreja São Sebastião, coladinho do Céu Cantos do Amanhecer, galerinha, não poderia... Bom. Jardim Mitsutani, não é isso? Isso, Jardim Mitsutani, isso. Esse céu, a quadra desse céu é maravilhosa. O senhor tem que ir lá, padre, que reformou tudo, a coisa mais linda. Quando a gente voltar, o senhor vai lá jogar junto com a gente, não é isso, galera? Quero agradecer desde já novamente ao Padre Jean. Espero que o senhor tenha sido, assim, respeitado por nós, enfim, espero que o senhor tenha se sentido em casa, que essa é a nossa intenção aqui com a nossa trupe. Enfim, quero agradecer novamente a Ruth por interceder nesse processo como um todo. Quero muito agradecer. E, novamente, agradecer o senhor por estar aqui hoje conosco. Desde já quero muito agradecer. Se for possível, alguns aqui a gente conversando, se o senhor pudesse dar uma benção para finalizar todo esse processo. Então a gente termina aqui com todo mundo dando tchau e o Padre Jean termina com uma benção. Olha só como é que tá esse programa de hoje, galera. Até benção hoje tem. Samuel, fala lá para sua tia, Samuel, já pegar a água lá e o padre vai benzer. Ela tá aqui, ela tá assistindo. Então tá bom. Você fez uma pergunta antes da bênção. Eu não tenho memória, eu não tenho cérebro. Relaxa, eu também esqueço. Eu tinha perguntado qual que era a sua maior inspiração teológica. Santo Agostinho. Perfeito. Santo Agostinho. Uma bênção, olha... Pera, 2 segundos, padre. Pera um pouco, a gente termina com o senhor com a benção. Pera, a gente vai dar tchau, o senhor dá a benção. Não, mas antes do tchau, deixa eu só dar uma orientaçãozinha. Tem várias intenções de bênção, tá? Por exemplo, família... área profissional, financeira, quem está com a vida afetiva aí e que não está fluindo também, aí sim, é exorcismo, né, para vida. Padre, no dia que eu fui na sua missa, você mandou baixar o Tinder. Baixa o Tinder. Devia ser um Tinder católico, no mínimo. Ele mesmo, esse mesmo. Tinder católico, pô. Samuel!
Não, mas Samuel não complica, Samuel. HP, eu preciso trabalhar, preciso fazer casamento. Se o povo não se relaciona, não namora. Se não namora, não casa. Não tem casamento. Tem que fazer curso de noivo, tem que casar, o matrimônio, é isso aí. Cumprir todos os sacramentos, tem que cumprir todos os sacramentos, é isso aí. Ai, gente. Olha, só para finalizar desse jeito, né? Professora Vânia! Tchau, professora! Olha, foi um prazer, Padre Jean, né, conhecê-lo, ver essa pessoa tão bacana, aberta, muito comunicador, viu? Você acha que não, mas você é demais, viu? Fantástico. Pessoal, continuem aí curtindo, né? Chamem a família, mostrem, né? Eu acho que depois desse talk show, todo mundo vai curtir o nosso canal. Obrigada, Padre. Foi demais hoje, viu? Gente, até mais. Professor HP! Padre Jean, também querendo complementar as palavras da super professora Vânia aqui, deixar nosso carinho, nosso agradecimento, nosso abraço, nossa gratidão por você ter dedicado aquilo que você tem de mais precioso, que é o seu tempo com a gente, né? Quando você fala que você gosta de uma missa, né, uma homilia bem preparada, essa é a verdadeira comunhão, né, que Deus quer de todos nós, né? Então, quero deixar aqui meu agradecimento, mas de coração mesmo. Bom demais te conhecer, um prazer enorme. Prometo que eu vou visitá-lo para levar lá uma rosca de Santa Rita e vou te visitar para tomar um café também. A galerinha que está nos assistindo aí, não esqueça de compartilhar, curtir demais aí, ó, mete o dedinho lá no sininho também. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, então curte, compartilha, divulga a gente aí no nosso canal, no Talk Show, principalmente. E tamo junto sempre, galera. Grande abraço para todo mundo. Aliás, beijo para quem é de beijo e abraço para quem é de abraço. Professor Samuel! Padre, novamente, gratidão por tudo, pelo bate-papo. Foi muito edificante, todos os pontos aqui que a gente abordou. Padre? Tá aí? Tô aqui. Padre, caiu o padre, meu Deus. Prometo, vou te visitar de novo aí na sua paróquia. Vou aí, já que o senhor não acorda às 7, né? Acordar eu acordo. Eu só não garanto que o espírito vai estar lá. Então, eu vou deixar para ir na missa das 9 ou das 11. Eu vou de novo com a minha tia. E ainda vou com a minha máscara do Rivotril te visitar, hein, padre? Fechou. Galerinha, muito obrigado por hoje. Desde já, a nossa gratidão ao Padre Jean. Nós, da ETEC, Carolina Carinhato Sampaio, extensão Céu Cantos do Amanhecer, agradecemos a sua audiência e a sua preferência de estar aqui conosco. E, novamente, Padre Jean, gratidão. Agora, a bênção do Padre. Antes da bênção, Henrico, repete para mim de novo que eu achei o máximo. Professor HP! Professor HP! É porque o meu nome, o Padre Jean, meu nome é Henrique Paulo, HP. Não, mas a primeira que pronuncia é a melhor. Ah, é fantástica. Essa apresentação é maravilhosa, né? Obrigado pelo carinho de todos. Louvor de todos os dons, tanto dos professores quanto daqueles que nos acompanham, que é o dom da vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no comando. Que desça sobre a vocação de vocês, que desça sobre a igreja doméstica, que é a família de cada um de vocês, que desça sobre o maior de todos os dons, que é a vida. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legal, muito obrigado. Show. Tchau, tchau, galera. Tchau, meninos. Tchau, galera. Ótima semana.